Fala rapaziada, Sandro Ramos aqui e hoje voltando com a nossa série de vídeos sobre orientação a objetos, a gente vai estar dando uma olhada em herança. Então, bora aprender mais esse conceito. Então beleza pessoal, a gente pode ir para uma parte mais conceitual aqui agora, da herança, como a gente já fez nas nossas aulas passadas, e apenas me justificando, a partir de agora os nossos vídeos eles vão ser um pouquinho mais... não vão ser algo tão rushado assim que eu já chego e já vou jogando um monte de conteúdo. A gente vai fazer nossas aulas aqui de uma forma mais espaçada, então o conteúdo ele vai ser um pouco mais bem trabalhado. Anteriormente a gente fazia de uma forma muito rápida porque eu precisava ter os vídeos necessários para poder disponibilizar como material de auxílio para os meus alunos da universidade onde eu leciono. Então agora os vídeos vão vir de uma forma um pouco mais tranquila e a gente vai poder analisar cada tópico aqui de uma maneira mais aprofundada. Então, apenas justificando, podemos seguir aqui para herança. Então, o que é essa tal de herança que coloca medo em tanta gente, né, na programação orientada a objetos? Basicamente, a herança é um mecanismo que permite que uma classe, filha ou subclasse, herde propriedades ou métodos de outra classe. Então, o que a herança dentro da orientação a objetos nos permite? Ela permite a gente criar uma classe base, onde, por exemplo, ela vai ter uma série de campos e várias outras classes que a gente chama de classe filha vão estar estendendo essa classe e todas essas classes filhas vão ter as propriedades da classe pai. Então, herança, resumidamente, de uma forma muito resumida, é isso. É a habilidade de uma classe filha herdar os atributos e métodos da classe pai. Essa classe filha ela pode ter seus próprios métodos e atributos e obviamente que ela vai estar herdando tudo que tem no pai. E ela pode também estar sobrescrevendo os métodos da classe pai. Então isso ajuda a gente a reduzir o código e melhorar a organização. Além de facilitar, claro, a reutilização. Como eu comentei aqui, a subclasse também pode adicionar suas próprias propriedades e métodos e substituir ou estender as propriedades dos métodos herdados da classe pai. Então, basicamente, o conceitual, a teoria de herança é isso. É a gente ter uma classe base onde todas as classes filhas que herdam dessa classe base vão ter todos os métodos e os atributos dessa classe base. Mais para frente a gente vai ver classes abstratas, onde existe, vamos dizer assim, as palavras reservadas e um conceito especial para a gente criar essas classes bases, que seriam as classes abstratas. Normalmente você não vai estar estendendo diretamente de uma classe convencional. Essa classe base não vai ser uma classe convencional. Normalmente vai ser uma classe abstrata, porque uma classe abstrata a gente não pode instanciar ela. E normalmente quando a gente quer criar essas abstrações, a gente dá preferência a utilizar classes abstratas ao invés de classes convencionais. Então aqui agora, como sempre, a gente vai estar indo para o nosso mão na massa aqui e vamos estar vendo esse conceito, criando aqui os nossos exemplos na prática. Claro, continuando aqui o nosso conceitual, sempre utilizando o nosso querido amigo Naruto, e vamos estar continuando aqui criando esse nosso exemplo aqui na prática. Então beleza pessoal, bora pro mão na massa. Já estou aqui com a pastinha do Learning Java, que é a pasta onde tem os conteúdos que a gente está vendo em todos os vídeos, e essa pasta aqui está lá no nosso repositório do GitHub, que eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos. Então se você quiser ter acesso aos códigos que a gente está fazendo aqui nas aulas e aos readmes que eu crio lá com alguns descritivos do que a gente está aprendendo, então se você aprende melhor aí lendo, sempre tem um material aqui de apoio que vai estar te auxiliando aí nos seus estudos. Então, temos eles tanto em inglês aqui quanto em português. Então, caso você queira acessar esses materiais, basta estar acessando aí o link do GitHub aqui na descrição do vídeo. Então, bora pra mão na massa, pessoal. Vou estar deixando aqui, caso você queira parar o vídeo aí agora e copiar esse cara aqui, mas eu vou estar fazendo aqui junto com vocês agora. Mas bom, lembrando que a gente viu nas aulas passadas, a gente viu classes e objetos, onde a gente criou aqui o nosso ninja. Eu refatorei para Ninja Class, por conta de que a gente já tem o ninja, e o ninja aqui ele está utilizando o encapsulamento, que a gente já viu na aula anterior. Então, para esse nosso exemplo aqui, sem encapsulamento dessa classe simples funcionar, ela teria que ter todos os modificadores com um modificador padrão. Então, se a gente coloca o modificador privado, a gente não conseguiria ter esse exemplo que a gente fez na aula anterior. Então, dei uma revisada aqui, já coloquei os readmes, e em encapsulamento, a gente tem a criação aqui do nosso ninja.
E a partir de agora, em todas as nossas classes, a gente vai estar utilizando o conceito de encapsulamento. Então, nesse vídeo de hoje, e a partir de hoje, a gente sempre vai estar criando todos os atributos da nossa classe como privados e a alteração desses atributos e a exposição deles por meio de métodos. Então, aqui hoje a gente vai estar continuando. Temos aqui, né, o nosso exemplo da nossa aula anterior. Então, a gente viu classes, objetos e encapsulamento na nossa última aula. Caso você não tenha visto esse vídeo, eu recomendo que você volte lá e entenda esses conceitos, porque eles vão ser utilizados aqui também hoje. Então, beleza, pessoal. Tem uma pastinha aqui que é a minha pastinha de herança e a gente vai estar criando a nossa classe Aluno Ninja. Aluno Ninja. Então, aqui em Aluno Ninja, ele tem outros dois atributos que a gente tem dispostos aqui na nossa documentação, que é nome time e nome professor. Ambos do tipo string, nome time e nome professor. Então essa aqui vai ser a nossa classe filha, a nossa classe pai vai ser a classe ninja. Então entendam que tudo que a gente tem aqui na classe ninja, a gente vai começar a ter na classe Aluno Ninja. Então todos esses atributos aqui vão estar disponíveis na Aluno Ninja quando a gente realizar aqui o processo de herança, que é a extensão de ninja dentro de Aluno Ninja. Então como é que a gente faz isso? Extends ninja. Importante salientar aqui, caso você já tenha estudado outra linguagem, que o Java ele não permite herança múltipla. Então a gente não consegue estender várias classes, mas a gente consegue implementar várias interfaces. É importante salientar isso, mas a gente não pode pegar e estender várias classes. Então a única classe que eu posso estender aqui é Ninja, eu não posso estender outras classes. Se eu quiser estender outras classes, eu tenho que parar de estender Ninja. E vejam que aqui agora ele está reclamando comigo, pessoal, VS Code, que ele está falando, ó, implicit superconstructor ninja is undefined. Porque se a gente puxar lá na memória, a gente viu também construtores nas aulas anteriores. Então o ninja ele tem um construtor default aqui, que quando a gente tem um construtor com parâmetros, não tem o construtor default. Quando a gente tem um construtor com parâmetros, o nosso construtor padrão, o default, ele vai para o espaço. Então, a partir do momento que você tem um construtor padrão, a única maneira de você ter uma instância daquela classe é passando por esse construtor. Então, o que nossa classe filha está reclamando aqui é que a única maneira de ter a classe pai é passar por esse construtor. Então, a nossa classe filha também precisa passar por esse construtor. A gente pode vir aqui e dar um kick fix e o que ele vai fazer? Ele vai estar fazendo referência aqui a super. Quando a gente estiver vendo a palavrinha reservada super aqui na nossa classe filha, é porque ela está fazendo referência à classe pai, a superclass, como a gente chama. E nisso a gente está passando tudo que esse construtor aqui de ninja precisa, aqui na classe filha, e a gente pode também estar recebendo os atributos da nossa própria classe filha. Então, vamos lá, a gente pode também estar recebendo o nome do time e o nome do professor. Então, vamos lá. String, nome time, e string, nome professor. E aqui a gente já faz o que a gente já conhece. Nome professor igual a nome professor e this.nome time igual a nome time. Então isso aqui são atributos da classe filha e todo o resto são atributos da classe pai. A gente vindo aqui gerando os getters e setters, lembre-se que a gente sempre vai estar gerando apenas getters. Se você quer descobrir o porquê que a gente gera apenas getters aqui, dá uma olhada lá nos vídeos sobre classes e objetos. Então beleza, algo bem interessante é que tudo que tem dentro de Ninja a gente tem disponível agora dentro de Aluno Ninja, até os métodos. Mas algo bem interessante da herança é que a gente pode fazer a sobrecarga desses métodos. Então, esse método aqui, por exemplo, apresentar-se, a gente pode criar ele de uma outra maneira na classe filha, ou seja, realizar a sobrescrita dele e vamos dizer que assim, na classe filha isso aqui vai funcionar de uma maneira diferente. Então, quando a gente quer fazer referência, aqui a gente já não consegue ter acesso a esse this.nome.
Então, a gente tem que dar um this.getNome para a gente conseguir ter acesso, ou apenas um getNome. Se não me engano, ele já consegue fazer menção. Então, aqui a gente está utilizando os getters de Ninja para poder ter acesso. Por quê? Porque os modificadores de acesso na herança eles também são importantes. Então, eu não consigo ter acesso aos atributos privados da minha classe Pi, mas eu consigo ter acesso aos métodos aqui que estão públicos. Então, eu não consigo acessar diretamente, por exemplo, dar um super.nome aqui, se eu não me engano. Super.nome, não consigo. Os atributos privados da classe Pi são privados à classe Pi e apenas a classe Pi tem acesso. Então, só a Ninja consegue ter acesso a nome, dando um ponto nome lá, como a gente já fazia anteriormente. Aqui a gente tem que acessar os getters e setters. E meu time é igual a this.time ou somente time. Beleza, então aqui a gente fez a sobrescrita do nosso método. Faltou um maisinho aqui. E agora quando a gente chamar esse método, ele vai se comportar da forma que está disposta na nossa classe aluno ninja. Então se a gente volta lá para a nossa pequena explicação, esse método apresentar-se, vamos criar aqui nossa classezinha main, só para a gente instanciar esse cara e já deixar pronto ali para realizar a chamada daquele método. Então main, vou estar pegando aqui também o cara que a gente já tem pela boa aqui. Nosso ninja ele já tá aqui com os atributos na boa, né, pessoal? Claro que é aluno ninja. E aqui a gente tem que passar o nosso nome de time e o nome do nosso professor. Então, beleza. O nome do nosso time, vamos lá, time 1. E o nome do nosso professor, é claro, é o Kakashi. Perdoe se escrever errado aqui, pessoal. Então, beleza. Com isso, a gente tem aqui essas indentação aqui é de matar, cara. Mas beleza. Dá para entender que a gente está passando todos os parâmetros do nosso construtor e a gente pode estar realizando a chamada desse método aqui. Então, primeiro ninja, ponto. Vejam que a gente tem acesso a todos os atributos, mesmo estando em aluno ninja, a gente tem acesso a todos os atributos de ninja. Também tem acesso, claro, aos métodos, que aqui no nosso caso a gente sobrescreveu na classe filha. Então tá meio complicado de ver aqui. Vou quebrar aqui e não vou indentar mais. Aí vai dar de a gente ver tudo certinho. Então quando a gente executar esse run aqui, o que vai acontecer será, pessoal? Será que ele vai chamar esse apresentar-se ou vai chamar o apresentar-se do nosso aluno ninja? Eis a questão, hein, pessoal? Então vamos voltar aqui à nossa explicação rapidamente. Então quando a gente chama claro que a gente teria sobrescrito ali também o realizar jutsu, né? Que daí faria mais sentido. Mas a gente tem o realizar jutsu da classe ninja. Então, a gente estaria sobrescrevendo aqui na classe filha esse realizar jutsu, por exemplo. Mas o realizar jutsu na classe aluno ninja, ele vai ser diferente caso a gente sobrescreva, né? Era basicamente isso o conceito que eu ia estar entrando aqui agora. Então, beleza, vamos executar nosso código ali para a gente ver que na nossa classe filha, dado que a gente sobrescreveu, vai estar funcionando de uma maneira diferente aqui agora. Então, ele vem aqui. Olá, meu nome é Naruto, sou do clã Shuriken. Ficou meio estranho aqui, mas beleza. E meu time é o Won. Mas beleza, importante a gente compreender esse conceito. Então, para finalizar aqui, pessoal, a parte mais conceitual, a parte mais mão na massa aqui, é entender que a gente utiliza a nossa palavra reservada extends para estender a classe Pi que a gente quer, caso ela tenha um construtor e não tenha o construtor padrão, a gente é obrigado a implementar ele, e a gente pode estar sobrescrevendo, normalmente a gente coloca aqui o nosso querido amigo override para a gente dizer que isso aqui é a gente está sobrescrevendo aquele método em específico. Então aqui agora a gente vai indo para uma parte final aqui do nosso vídeo, onde eu vou estar passando para vocês alguns pontos de atenção que você tem que ter com a herança. Então beleza, pessoal, aqui para finalizar eu trago alguns pontos que a gente tem que se atentar a hora que a gente estiver utilizando herança, porque ela parece um conceito muito massa, muito legal, mas
vocês têm que se atentar muito a hora que vocês forem utilizar isso, porque existem alguns trade-offs na herança. Então, herança é acoplamento. Então, a gente tem um acoplamento muito forte entre a classe base e as classes filhas. Caso a gente precisa realizar alguma alteração na classe base, isso vai impactar todas as classes filhas. Então, por exemplo, aqui, no momento que a gente está utilizando esse construtor aqui da classe base e a gente faz uma alteração nessa classe base, como por exemplo, agora no meu construtor eu não tenho mais idade. Nossa classe base também precisa, nossa classe filha também precisa ser refatorada. Então vejo que a gente tem um acoplamento muito grande entre classe superclass e as classes filhas. Também a questão das hierarquias frágeis. À medida que a gente vai fazendo um esquema hierárquico muito longo e profundo e complexo, fica muito difícil da gente dar manutenção e da gente compreender toda essa hierarquia de classes. E herança indesejada. Beleza, ninja tá bem bacana ali, tudo que tem em ninja a gente quer ter em aluno ninja. Porém, muitas das vezes pode ser que a gente quer utilizar apenas parte do que tem na classe base na nossa classe filha. Então, a gente vai ter uma herança indesejada, que é parte eu preciso, parte eu não preciso, mas mesmo assim eu vou ter disponível lá na minha classe filha. Então isso é problemático. Dificuldade na reutilização de novos contextos. Então, à medida que a gente vai fazendo um esquema hierárquico mais longo, pode ser que esse nosso esquema está resolvendo um problema de domínio muito específico e para a gente conseguir reutilizar isso em outro domínio, em outro contexto, é muito complicado. Limitações na herança múltipla não é um problema que a gente tem aqui no Java, mas em linguagens que permitem a herança múltipla isso é problemático, porque a gente pode ter problema ali nos nomes dos métodos e etc., na ambiguidade entre as heranças. Então é meio problemático essa herança múltipla, tem que se atentar também a ela em linguagens que permitem. Rigidez na evolução, à medida que você tem uma classe base e tudo que você alterar nessa classe base, você vai ter que alterar em todos os lugares. Então, se você precisar adicionar uma funcionalidade nova ali em Ninja, que impacte as classes filhas, você vai ter que sair refatorando todas as classes que são classes filhas daquela classe base. Complexidade de entendimento. Se isso aqui não estiver muito bem documentado, vai dificultar para novos desenvolvedores que estiver entrando no time entender toda essa complexidade, todo esse esquema hierárquico que você criou. Precisa estar muito bem documentado. Então, é algo que à medida que vai crescendo, principalmente sistemas maiores, vai ficando muito mais complicado. Então, muita atenção na hora de utilizar a herança. Então, aqui eu trago algumas dicas que é importante a gente equilibrar o uso de herança com outros conceitos como composição. É um conceito de design de software, você dá preferência à composição ao invés de herança. Então, também aqui utilizar interfaces e alguns dos princípios Solid. Então, se você tem dúvidas quanto a Solid, dá uma olhada lá no nosso vídeo que a gente fala sobre Solid. Então, por esse vídeo é isso, pessoal. Fico muito feliz de você ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.